Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a Darkside Books e caso algum de vocês tenha interesse em comprar, eu vou deixar um link da Amazon aqui na descrição e comprando por esse link vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. Essa edição está maravilhosa e além de muito bonita, tem várias ilustrações assim durante o livro. Essa edição da Darkside também traz 4 contos sobre imortalidade escritos pela Mary Shelley, que são eles Valério, o romano reanimado, Roger Dodsworth, o inglês reanimado, Transformação e o Imortal Mortal, que eu comentei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois se quiserem. Mas vamos à história de Frankenstein. Essa é uma história clássica que ficou muito marcada como sendo uma história de terror, mas na verdade não é uma história de terror, é muito mais voltada pro drama, com um toque de ficção científica. Só que com certeza ela tem os seus traços aterrorizantes quando nos faz pensar sobre alguns aspectos da vida. Mas enfim, nesse livro aqui nós vamos conhecer a princípio um viajante que troca cartas com a sua irmã e está em um navio indo para as águas do norte, muito ao norte. E certo dia em uma geleira ele e seus tripulantes vem um homem muito grande, anormalmente grande, passando com um trenó por um local completamente desabitado e não fazia sentido nenhum este homem estar ali. Eles acham isso muito estranho, mas ok, ele passou e a vida deles continua. Só que algum tempo depois, um outro homem aparece e ele acaba ficando preso numa geleira que se desprende da terra. E ele fica meio que boiando também em seu trenó, nas mesmas condições daquele outro homem gigantesco, porém este era um homem normal com aparência europeia. E assim os tripulantes do navio decidem resgatar esse homem e, depois de um tempo, esse homem começa a contar a sua história até o momento que o levou a estar naquela geleira. Acontece que esse homem é ninguém menos que Victor Frankenstein, que era um estudioso e está sempre buscando inovações e avanços científicos até o dia que ele decide criar uma experiência de trazer à vida seres inanimados. Em certo momento ele consegue criar um ser humano, e essa é uma parte bem tensa do livro, porque a forma como ele busca partes do corpo para criar esse ser monstruoso é uma parte bem bizarra. Você imaginar que um corpo está sendo criado a partir de retalhos de outros corpos. Isso é bem esquisito. E já faz o leitor começar a imaginar a aparência final desta criatura, que apesar de muitos chamarem de Frankenstein, na verdade essa criatura não tem nome. Frankenstein, na verdade, é o criador desta criatura, que se chamava Victor Frankenstein. Então, na verdade, o livro se passa com uma história dentro da história. Porque, na verdade, tudo começa com esse viajante que manda cartas para sua irmã e encontra esse homem estranho no gelo. E conforme este homem conta a sua história, o viajante transcreve a história para sua irmã no formato de cartas. Assim que Frankenstein reanima esta criatura e traz vida a essa criatura, ele apenas fica apavorado e percebe que criou uma monstruosidade. Então ele apenas sai de perto e ele não quer mais contato com a criatura que ele mesmo criou, deixando-a solta no mundo. E aí que os problemas começam a surgir. A minha única decepção com este livro está, na verdade, nessa cena, porque o momento em que ele revive a criatura passa de forma muito superficial e não tem nenhuma daquelas glorificações por ele finalmente ter conseguido reanimar um ser que ele mesmo criou. Mas, na verdade, ele apenas consegue esse feito e ele se apavora e foge. Depois de um tempo, sem saber o paradeiro desta criatura, ele acaba recebendo uma notícia de um crime que aconteceu e que está ligado diretamente a ele. Eu não vou comentar o que aconteceu, né, porque talvez poderia ser spoiler. Mas essa situação o leva diretamente à criatura que ele criou. E aí ele vai ter um contato com ela que vai contar a sua história e tudo pelo que ele passou nesse período que foi abandonado pelo seu próprio criador. E aí muitas coisas vão acontecer, eu posso adiantar sem contar spoilers que a vida do Victor vai se tornar muito conturbada e, na verdade, ele sempre está naquele dilema porque tudo que acontece na vida dele é uma consequência de seus próprios atos, começando pela decisão de reanimar um ser que ele mesmo criou e não saberia como reagiria à vida depois de vivo. Essa criatura faz algumas exigências ao Frankenstein
E aí eles vão começar a ter seus embates e seus problemas, com o Victor sempre naquela dúvida sobre o que fazer, sobre o que será melhor pra sua vida e pra vida da sociedade de forma geral. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre nada disso porque o livro é incrível e vocês precisam ler pra conhecer cada detalhe. Mas o que eu posso dizer é que na verdade essa é uma história muito triste e muito tocante. Ela tem uma carga emocional muito forte, foi um livro que realmente mexeu comigo. Primeiro porque eu imagino que muitos de vocês já conheçam a história de Frankenstein, né? Porque é uma história muito conhecida. Mas não sei se vocês já leram a história original. Então digamos que algo que nós temos que pensar e que está presente durante todo o livro é um questionamento sobre estas complicações e problemas que surgem após a reanimação desta coisa. E se tudo isso seria causado pela criatura em si, ou seria, na verdade, culpa da sociedade de forma geral, da forma como nós humanos lidamos com algumas situações, e também até mesmo o Victor Frankenstein, que não soube dar conta do que ele mesmo criou. O livro nos faz pensar muito sobre a forma exagerada como nós lidamos com o que é diferente. Por mais que o mundo avance e evolua de certa forma, nós continuamos com preconceitos enraizados que nos impedem de perceber coisas simples e nos faz tomar atitudes insanas e sem sentido algum, que prejudicam outras pessoas com toda certeza. A falta de empatia das pessoas do mundo chega a um ponto de não sequer olhar para o que outra pessoa tem a oferecer e apenas julgar pela aparência ou por algum motivo superficial, quando na verdade não há motivo nenhum pra isso. A falta de empatia das pessoas de forma geral acontece o tempo inteiro e esse livro de certa forma me deixou triste porque me fez pensar mais sobre essas coisas, mas é muito importante pensar sobre essas coisas porque são assuntos realmente muito relevantes. Enfim, é um livro sensacional, é um livro muito envolvente e que mesmo tendo sido escrito no século XIX ainda traz muitas reflexões para os dias de hoje. Não apenas sobre essa questão que eu comentei sobre a empatia e a forma como nós tratamos o que é diferente aos nossos olhos, que nós julgamos como diferente na realidade, né? Mas sobre inúmeras questões, dentre elas a evolução tecnológica e até que ponto nós devemos chegar a este futuro que nós tanto aguardamos e a novas tecnologias que nós ansiamos muito, mas que talvez não sejam tão vantajosas assim. Como eu disse, eu não considero esse um livro de terror, eu acho que é muito mais um drama com ficção científica, mas é um livro sensacional e vocês realmente precisam ter essa experiência de leitura. Eu espero muito que vocês tenham se interessado pelo livro, porque foi um livro que realmente me tocou demais e com certeza vai entrar pra minha lista de favoritos da vida. Não se esqueçam que tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre o conto Imortal Mortal, que está nessa edição da Dark Side. E é isso. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.